te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra de Deus, a respeito da mitologia, fazendo uma comparação entre o que é mitologia e Jesus Cristo. Porque que Ele é o verdadeiro Deus vivo. De todos os ídolos do planeta Terra, de todas as estátuas que os homens já criaram, já inventaram para si, para adorar, para se prostrar diante delas, Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus vivo, o verdadeiro Deus que desceu do céu, se fez carne e na terra Ele viveu como um ser humano comum, como eu, como você, como qualquer pessoa. Com um detalhe importante, Ele nunca cometeu pecado. Nós somos pecadores, mas Ele desceu do céu e viveu como homem nessa terra. Enfrentou dificuldades terríveis, mas Ele foi para a cruz do Calvário, morreu. A Bíblia Sagrada relata que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu por mim e morreu por você como homem. Ele foi crucificado como um ser humano. Então o único Deus vivo é o Senhor Jesus Cristo. Diferente da mitologia, quer seja egípcia, quer seja grega, quer seja romana, enfim. Não importa a mitologia. Entre mito e realidade, Jesus Cristo, Ele só é o verdadeiro e único Deus. Quero estar lendo aqui uma palavra. Se você tiver a tua Bíblia, você abra a sua Bíblia aí, aonde você estiver. Nós vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 20. Eu quero estar lendo um versículo da palavra de Deus, que se encontra Êxodo, capítulo 20, o verso 1 e o verso 2. Êxodo, capítulo 20, verso 1 e o verso 2, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, como você pode ver, a própria palavra de Deus, ela nos apresenta um único Deus. Um único Deus. Este Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele não aceita de maneira nenhuma que o ser humano que foi feito imagem e semelhança deste Deus verdadeiro, este Deus não permite, Ele não aceita e Ele não gosta. Ele fica irado quando o homem que Ele criou invente para si uma estátua com semelhança ou do ser humano, ou de animais, ou dos astros, a estrela, o sol, a lua, enfim, e venha se curvar diante das obras das suas mãos. Então Deus, Ele não gosta da idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus é Deus e ponto final. Ele é o nosso Criador. Só existe um verdadeiro Deus. O que existe de deuses está apenas no imaginário das pessoas. Porque fora do Deus verdadeiro, não existe outro Deus. Isso está claro na palavra. E nós vamos ler mais ainda.
No decorrer dessa mensagem, nós vamos abrir a Bíblia várias vezes e nós vamos conferir dentro da palavra de Deus a respeito da idolatria. Como eu disse, pode ser a idolatria egípcia, pode ser a idolatria grega, romana, enfim. Toda nação tem a sua mitologia. Toda nação, ela tem o seu folclore. Essa é a verdade. Toda nação tem lendas, tem histórias, né, que são mentiras, mas que se perpetuaram porque foram passando de pai para filho. Então nasce uma criança, a criança aprende que existem deuses que comandam os mares, que comandam os ventos, que comandam as tempestades, e a criança, ela sem o verdadeiro conhecimento, ela vai ouvindo o seu pai, a sua mãe, os seus familiares falando a respeito desses deuses. E foi assim que aconteceu no princípio. A Bíblia fala que Deus fez Adão, vendo todos os animais aos pares, vendo macho e fêmea, Deus viu que não era bom para o homem ficar sozinho. Então a Bíblia vai dizer que Deus fez para Adão uma mulher. Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo e da costela do homem Deus fez a mulher. E até aí estava tudo bem. Adão e Eva, eles estavam sabendo que eles são criaturas feitas pelas mãos do Criador eterno. Até que a Bíblia vai dizer o seguinte: uma serpente entra na história, Satanás incorpora nessa serpente e então vai tentar destruir o plano de Deus para Adão e Eva. Então quando Adão e Eva cometem o pecado comendo do fruto que Deus proibiu, entra na história da humanidade o que Deus não queria. Deus não queria, mas Deus permitiu. Deus nos deu o livre-arbítrio. Até aquele que se diz ateu, ele tem livre-arbítrio para ele escrever as bobagens que ele escreve. O Richard Dawkins, o Stephen Hawking e outros ateus famosos que estão aí na mídia, o Salmo 14 vai dizer que eles são idiotas. É isso mesmo. A Bíblia diz que os ateus são idiotas. Porque o Salmo 14 diz o seguinte: diz o nécio no seu coração, não existe Deus. O nécio, eu estou aqui com o dicionário, Aurélio. Esse dicionário Aurélio diz que nécio é o mesmo que idiota. Então o Salmo 14 diz o seguinte: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então os ateus, eles não têm desculpa para dizerem que Deus não existe, porque na realidade Deus existe. Você vê árvores, você sente o vento batendo em você, você vê animais que a ciência, mesmo com toda a tecnologia, ainda não conseguiu catalogar todas as espécies de animais e insetos que existem no planeta Terra. Existem peixes sendo descobertos agora, espécies de peixes no fundo do mar sendo descobertas agora. Com toda a tecnologia avançada, o ser humano ainda se sente limitado. A teoria, aquela teoria da evolução de Charles Darwin e os seus companheiros, já caiu por terra faz tempo. Porque, em primeiro lugar, teoria não é comprovação científica. Teoria é teoria. Para que fique comprovado que Deus não existe e que somos fruto da evolução, hoje, desde que Darwin morreu até hoje, deveria existir provas, e não existem provas. O que existe são mentiras, são manobras na mídia para fazer a mente daquelas pessoas que não estudam. Quem não estudam, as pessoas que não estudam, elas são facilmente levadas por falsas informações da mídia. A televisão fala uma coisa, a internet fala outra, as revistas digitais ou impressa mesmo, elas falam outras. Você passa de carro numa avenida, você vê um banner, né, dizendo que o modelo de família agora tem que ser o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Enfim, essas notícias fazem a mente daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quem está alicerçado na Bíblia Sagrada, quem conhece a Bíblia Sagrada e usa a Bíblia Sagrada como regra de fé,
e crê no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, essas pessoas são difíceis de serem enganadas. É por isso que no passado os imperadores em Roma, a maioria era homossexual, era gay, eles não suportando a verdade da Bíblia, eles lançavam os cristãos para os leões devorarem. Eles faziam campanhas maciças de morte aos cristãos. Então, voltando aqui a falar a questão da idolatria, dos deuses, quero também já deixar claro, você que quiser pesquisar depois aí, existem 3 obras importantes para estudar a mitologia grega. Existe a Teogonia, que é a origem dos deuses, né, escrita por Hesídio. Existe a Ilíada e a Odisseia, que é uma continuação da Ilíada, é uma obra também, um poema, é uma obra do poeta grego Homero, um poeta famoso aí, os historiadores até hoje estão vendo a sua história, né, os seus biógrafos estão escrevendo aí sobre ele, e eles não têm assim uma certeza quanto à data exata e onde Homero nasceu. Mas isso não importa. A Odisseia e a Ilíada são obras importantes para quem quer estudar a mitologia grega. E como eu falei, a Teogonia é a origem dos deuses. Mas eu volto a frisar, estes deuses gregos, ou de qualquer outra nação, nunca saíram daqui, do imaginário das pessoas. As pessoas imaginavam um deus, e aí os artesãos da época, os artistas, os metalúrgicos, vamos dizer assim, as pessoas que trabalhavam com metal, as pessoas que trabalhavam fazendo esculturas de pedra, de mármore, de ouro, de bronze, de prata, enfim. Essas pessoas colocavam a sua imaginação em prática e aí construíam ídolos, construíam deuses. As nações antigas eram assim. Quero entrar na questão agora, como eu estava falando a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva teve Abel, isso você já sabe, teve outro irmão chamado Caim. Com o passar do tempo, Caim, vendo que o seu irmão oferecia sacrifício a Deus, e o sacrifício de Abel agradou a Deus, e o sacrifício de Caim não agradou a Deus, porque foi um sacrifício relaxado, Caim foi oferecer a Deus o seu sacrifício de forma relaxada, e Deus não se agradou disso. Esta é a verdade. Então a inveja entrou no coração de Caim, e ele, usado por Satanás, o evangelista João vai explicar isso na sua epístola, ele vai dizer o porquê que Caim matou seu irmão Abel, porque Caim era do maligno. Então Caim deixou Satanás usar o seu coração, ele assassinou seu irmão. No desenrolar da história, a Bíblia vai contar que Caim foge e vai para a terra de Nod, que segundo os historiadores é a região mais ou menos da África do Sul hoje em dia. Então, uma vez que Caim chega na terra de Nod, lá ele encontra, óbvio, a sua irmã. Porque a Bíblia não vai contar quantas vezes Eva deu à luz. Se Moisés, que escreveu Gênesis, fosse explicar todos os pormenores, Moisés estaria ainda escrevendo o Gênesis até hoje. Então a Bíblia ela passa o que nós precisamos saber. A Bíblia não vai entrar em detalhes contando pormenores. Então Caim ele vai para a terra de Nod, lá ele encontra a sua esposa, que é, lógico, a sua irmã, e ali ele se casa. A Bíblia vai contar, em Gênesis capítulo 4, que a esposa de Caim dá à luz a um filho, um varão, um homem. E ele coloca o nome desse homem de Enoque. É nessa cidade de Enoque, filho de Caim. Não é aquele Enoque que a Bíblia diz que andou com Deus e Deus para si o tomou para não ver a morte. Esse Enoque era outro. É o Enoque, filho de Caim. Então, Caim constrói uma cidade e coloca na cidade o nome do filho dele, o primogênito, a cidade de Enoque. Essa cidade, foi nessa cidade, melhor dizendo, que começou toda espécie de depravação. Inclusive a idolatria, que é o tema dessa mensagem, a mitologia. Na cidade de Caim surgiu, o próprio texto da Bíblia mostra que um homem matou 2
e chegou cantando em casa, chegou contando para suas esposas, né? Ele tinha duas mulheres. Então ele chega cantando, dizendo que um homem se levantou contra ele, ele matou e etc. Então dá para ver ali que a própria cidade de Enoque, os próprios descendentes de Caim, eles herdaram toda a malícia e a perversidade do seu pai. Então de um lado ficou Adão e Eva, e teve outro filho, Sete, o nome dele era Sete, e do outro lado Caim, com a sua cidade maligna. Nessa cidade havia homicídios, prostituição, violência terrível. Foi na cidade de Caim que proliferou as doenças sexualmente. Foi na cidade de Caim, a cidade perdida, que surgiu o homossexualismo ou homossexualidade, surgiu lesbianismo e surgiu toda a prática de relações sexuais abomináveis a Deus. Como podemos provar isso? Porque Caim matou seu irmão Abel, como já foi falado, ele foge e constrói a cidade dele. Os filhos de Caim não adoravam a Deus. E só existe, nós sabemos, duas coisas: o bem e o mal. Quem não serve a Deus, quem não é piedoso, quem não é temente a Deus, se não está do lado da luz, está do lado das trevas. Deus é luz. Satanás é trevas, é escuridão. Satanás promove o mal. Ele deixou o coração dele se ensoberbecer. E uma vez no céu, quando ele se chamava Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, seduziu a terça parte dos anjos e foi expulso do céu para a terra. Uma vez que ele não conseguiu o seu propósito, que era ser semelhante a Deus, ele queria ser igual a Deus, e ele diz mais, no livro de Isaías capítulo 14, tem um versículo que faz uma alusão ali à queda de Lúcifer, e mostra que Lúcifer desejava colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, acima de todos os anjos, Lúcifer queria governar. Ele queria ficar além de Deus. Ele queria ficar mais alto de Deus. Mais alto do que Deus, do que o Criador. Isso é impossível. Então, uma vez que Deus expulsou ele para a terra, ele veio com a terça parte dos anjos. Satanás incorporou na serpente, como eu já falei. E aí ele destrói. Ele destrói. A princípio, ele destruiu a comunhão entre Adão e Eva e o seu Criador. Mas Deus, futuramente, já ia preparar um resgate. Já ia preparar ali uma maneira de corrigir tudo isso, porque Deus é onisciente. Mas voltando ainda um pouco a falar de Caim e da cidade perversa, a gente vai chegando a outras civilizações também. Na cidade de Caim tinha tudo isso, que podemos ver hoje pela televisão, pela mídia, não é diferente dos dias antigos. Hoje você liga a televisão, assim como na cidade de Caim tinha perversidades, tinha violência, tinha estupro, tinha depravação sexual, tinha cultos às divindades, às estátuas, às imagens feitas por eles, porque eles não cultuavam a Deus, como eu falei. Hoje, praticamente vivemos como nos dias de Caim. Como nos dias de Caim, nos dias da cidade de Caim. Não é nem nos dias de Noé, é nos dias da cidade de Caim. Então, podemos ver que a violência hoje, a corrupção moral, a degradação, a destruição na família, a destruição nos lares, nos casamentos, as amizades desfeitas, que muitas vezes acabam em assassinato, enfim, tudo isso já havia no passado. Tudo isso já tinha no passado, em uma nação que não adorava o verdadeiro Deus. Então, podemos comparar os dias atuais com os dias antigos, com base nisso que nós estamos estudando. Como o tema é a idolatria, eu não quero focar muito nessa parte de violência e etc. Estamos falando a respeito da idolatria e mitologia.
e fazendo uma comparação porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus entre eles. Eu quero também pedir que você abra sua Bíblia para lermos um versículo. O versículo se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Vamos ler a respeito do texto que fala que o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas. Como estamos falando de mitologia, Paulo estava entre os idólatras em Atenas. Capítulo 17 de Atos, eu vou começar lendo o versículo de número 13, que diz o seguinte: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. O versículo 15 diz o seguinte: E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo viu um altar. Neste altar estava escrito: Ao Deus desconhecido. Estava ali um altar. Os atenienses, muito religiosos, como o próprio texto afirma. Então Paulo vai dizer para eles o seguinte, versículo 24, continuando: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo aqui começa a ministrar, mostrando aos gregos atenienses que o verdadeiro Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Paulo já começa a não mostrar sua inteligência humana, o seu conhecimento científico, porque ele era poliglota. Segundo alguns teólogos, ele falava mais ou menos 10 idiomas. Paulo não chegou lá dizendo a sabedoria dele em si. Embora fosse um homem estudado, a Bíblia diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele era um homem poderosíssimo nas Escrituras, tanto no conhecimento de estudo secular, como no conhecimento das Escrituras Sagradas.
Lembrando que ele era um fariseu, pertencia à seita mais rígida que existia entre os fariseus, a seita judaica. Ele matava os cristãos, mas o que o apóstolo Paulo não sabia, quando ele era chamado de Saulo de Tarso, o que ele não sabia é o seguinte: aquele Deus no céu que ele cultuava, aquele Deus no céu, cujo ensino a respeito desse Deus foi passado de geração em geração para ele, o que ele não sabia quando ele matava os cristãos é que este Deus chamado Jeová, este Deus é o mesmo Senhor Jesus Cristo. O que algumas seitas ficam iradas quando a gente prega assim. Principalmente as testemunhas de Jeová, que ensina que Jeová é um Deus, e no Evangelho de João tem um Deus pequenininho, um Deus minúsculo. Um Deus com D minúsculo, que eles dizem que aquele é Jesus Cristo. Ou seja, as testemunhas de Jeová pregam tamanha heresia. E quem está no salão do reino vai ouvindo estas heresias e não se dá conta que o Deus desconhecido que fez os céus e a terra, ele é o Deus desconhecido que Paulo não conhecia. Paulo conhecia o Deus Jeová, e no entendimento dele, Deus Jeová estava se agradando com ele matar os cristãos, com os seus assassinatos, os seus crimes, a sua perseguição contra a igreja de Jesus Cristo, até que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a Bíblia conta que Saulo de Tarso, o mesmo Paulo, ele partiu para Damasco. Ele estava no caminho de Damasco. E ali ele tinha ânsias de prender os cristãos, matar os cristãos, e ele estava junto com outros homens. Mas uma forte luz no céu fez com que ele caísse do cavalo, e quando ele cai no chão, ele fica completamente cego. Ele vira o rosto para o céu e pergunta: quem és, Senhor? Da boca de Saulo, jamais ele chamaria outro Deus de Senhor. Ele só chamava Jeová de Senhor. E este Senhor Jeová respondeu a ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E diz mais o texto bíblico. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue e mata os meus escolhidos? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí nós temos no ditado popular aquela expressão: ninguém dá murro em ponta de faca. É o que Saulo estava fazendo. Ele estava dando murro, dando soco em ponta de faca. Ele estava matando os servos do próprio Deus que ele dizia servir. Mas ele não sabia que Jeová era o Senhor Jesus Cristo que se fez carne. E é este Deus que eu anuncio para você nesse vídeo. Se você não tem ainda Jesus Cristo na tua vida, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, porque de toda a mitologia só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus não é mitologia. Esse Deus é o Senhor Jeová. Ele é Jesus Cristo, aquele que desceu do céu e se fez carne. Nenhuma estátua se mexeu até hoje. Nenhum animal de pedra se moveu. Nem as estátuas do Egito podem sair do lugar. Só se abalam quando tem um terremoto. Mas sair do lugar porque tem espírito dentro delas, jamais. Nenhuma estátua se mexe, quero te dizer isso. Nenhuma estátua se move, nenhuma estátua se mexe, nenhuma estátua fala, nenhuma estátua tem espírito. Jesus Cristo é o único Deus que fez os céus e a terra, e ele não é de pedra. Ele não é de pedra. Deus, a Bíblia diz que se fez carne. O Verbo se fez carne. E ele habitou entre os homens. Ele é Jesus Cristo. Não existe dois deuses. Não existe uma trindade de deuses. Talvez a pessoa tenha uma concepção de trindade errada e pensa que são três deuses. E não existe uma dupla de deuses, como a dupla Batman e Robin. Isso também não existe. E eu citei aqui as testemunhas de Jeová, porque na Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, no primeiro capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ali apresenta dois deuses, o que é heresia. Não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Heresia mostra um Deus com D maiúsculo e outro Deus com D minúsculo. Agora vamos ver o que o próprio Jeová fala a respeito de existir do seu lado um outro Deus. Vamos ver o que ele fala aqui na palavra.
Isaías 42:8. Abra sua Bíblia em Isaías 42:8. Vamos ver o que está escrito aqui. Isaías capítulo 42, vamos ler o versículo 8. Vamos ver se o Deus Jeová, ele aceita do lado dele um outro Deus minúsculo. Um outro Deus, nem que seja com D minúsculo. No grego não tem isso. Eu quero dizer para você que no grego não tem essa de Deus maior, Deus menor. Deus é Deus no grego. É Theos. Theos em grego significa Deus e ponto final. Não existe essa de Deus menor, Deus maior. Deus é Deus e acabou. Eles traduziram uma Bíblia desse jeito para enganar você, se você não abrir os seus olhos. Só existe um Deus verdadeiro. Isaías 42, versículo 6. Eu não sei se você vai poder enxergar, mas eu vou tentar mostrar. Eu sou o Senhor, te chamei em retidão. Isaías 42, 6. Eu sou o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela minha mão. Agora o versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, ou Jeová. A minha glória a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a Bíblia diz o seguinte: Deus diz que ele é Senhor, o Deus Jeová, ele é Senhor, e Jesus Cristo também é Senhor. Então como fica isso? Dois deuses? Jeová é Senhor, Jesus é Senhor. Então como é que fica isso? Politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses. Então, se em Isaías 42, o próprio Deus Jeová está dizendo o seguinte, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Por que Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura? Vamos conferir na Bíblia o que significa isso. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Vamos conferir? Vamos conferir na Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 5. O texto que a gente vai ler, eu não sei se a tua Bíblia vai ter um título, enfim, mas o texto que a gente vai ler é esse. A arca de Deus entre os filisteus. 1 Samuel capítulo 5, a arca entre os filisteus. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer para Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Preste atenção, Dagom era um deus. Nós estamos falando de mitologia. Estamos falando do Deus que é verdadeiro e estamos falando do Deus que é falso. Dagom era um deus, o deus dos filisteus. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Veja bem, eu disse que estátua não se mexe. Estátua jamais vai sair do seu lugar. Mas de forma sobrenatural, nesse texto bíblico, por causa da presença da arca de Deus dentro da casa desse deus Dagom, Deus fez com que a estátua dobrasse os joelhos e abaixasse o rosto em terra. Deus fez a estátua se curvar diante dele.
Olha o poder que tem o nosso Deus vivo e não as estátuas. Aí foram os adeptos desse Deus, os idólatras da cidade de Asdod, eles viram que a estátua, olha só que interessante, eles viram que a estátua, que nunca se mexeu antes, agora a estátua estava de joelhos dobrados e com o rosto no pó, com o rosto em terra, prostrando-se diante do nosso Deus. Não é engraçado, não é interessante? Quando o próprio Deus Jeová fala que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. E não é interessante também o apóstolo Paulo escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dizendo que se prostrarão diante de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará, se prostrará, né? Se dobrará diante de Jesus Cristo e toda língua confessará o nome de Jesus Cristo para a glória do Deus Pai. Então não é interessante saber que existe um Deus vivo e diante desse Deus vivo todos vão se curvar, todos vão se prostrar. E a Bíblia é clara, ela deixa isso. Ela disse que Dagon estava com o joelho dobrado e o rosto em terra. E ali as pessoas que cultuavam esse Deus pegaram a estátua e colocaram no lugar. Vamos continuar. Versículo 4 agora. Mas levantando-se de madrugada no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficara a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, a Asdod e ao seu território. Então o texto diz que a estátua de Dagon estava curvada no chão, ela saiu do seu lugar, dobrou o joelho e colocou o rosto em terra. Então vieram os idólatras, os que serviam na casa de Dagon, pegaram o seu ídolo, o seu Deus, colocaram ele de volta no lugar. Mesmo assim, Deus acabou destruindo aquela estátua. Cortou os braços, cortou a cabeça. O versículo 4 diz o seguinte, ó. Mas levantando-se de madrugada no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, e somente o tronco ficara a Dagon. Então aqui, meu irmão, minha irmã que me ouve agora, aqui mostra o poder do nosso Deus. O poder do Senhor dos Exércitos. Ele fez uma estátua se curvar diante dele e ele cortou essa estátua, cortou as mãos, cortou a cabeça, mostrando que ele é o Deus dos deuses e ele é o Senhor dos senhores. E ele não tem senhor. Ele manda e não é mandado. O nosso Deus é assim. Ele fez o universo, fez o céu, fez a terra, fez os animais. Ele é criador e não criatura. Talvez você seja das Testemunhas de Jeová ou um outro grupo religioso que ensina que Jesus é criatura. Eu desafio você a ler a palavra de Deus. E você vai ver que Cristo é criador. Ele não é criatura. Um criador não pode ser criado. E não existe dois deuses. Jeová, Deus, ele é o próprio Jesus Cristo. É isso que ensina a palavra. Vamos ver se a palavra ensina? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Vamos para Isaías, capítulo 43. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus para ver se a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o Deus Jeová ou não. Vamos para Isaías, capítulo 43. Vamos ler o versículo 10. Isaías 43, vamos ver o versículo de número 10, que diz o seguinte: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi,
para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim Deus nenhum haverá. Versículo 11 diz o seguinte, Jeová falando, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E agora? Fora de Jeová não há Salvador. E Jesus Cristo é o Salvador. Como é que fica isso? Jeová está mentindo? Será que Jeová se engana? Jeová está errado? Jeová mente? Jamais. Jeová está dizendo, ele é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Só que aqui ele não tinha vindo à Terra em forma humana. Maria, que trouxe Cristo ao mundo, porque Cristo passou pelo ventre dela, Maria nem era nascida aqui ainda. Então Jesus Cristo, aqui, ele não tinha vindo como um ser humano. Jeová apenas está dizendo que fora dele não há Salvador. Se para você, fora de Jeová tem outro Salvador, aí é problema seu. Eu estou te mostrando a Bíblia. Eu estou te mostrando a palavra de Deus. O versículo 11 diz claramente, ó, eu sou o Senhor, ou o Senhor Jeová, e fora de mim não há Salvador. O texto bíblico é claro. Se você quiser continuar na ignorância, aí é um problema seu. Essa mensagem fala sobre mitologia e eu te apresento o verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Aquele Deus que do céu ele veio à terra em forma humana. Por que ele fez isso? Justamente porque as nações estavam cheias de mitologia na sua cabeça. As pessoas estavam cheias de ídolos na sua cabeça. Através da mitologia nós conhecemos hoje, que é uma releitura dos semideuses do passado, nós vemos hoje na TV as crianças tendo contato com super-heróis. O que são super-heróis? Nada mais, nada menos do que uma alusão ou talvez uma homenagem aos deuses do passado. Os deuses que fizeram a cabeça dos idólatras, das pessoas pagãs. Por exemplo, o super-homem, ele tem a roupa vermelha, azul, que representa a bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos. Qual que é a cor da Mulher Maravilha? Azul, vermelha, ela tem algumas estrelas. Também a Mulher Maravilha representa a nação americana, porque os Estados Unidos sempre quis dominar o mundo. Qual a cor do Homem-Aranha? Spider-Man. O Homem-Aranha é azul e vermelho, a cor da bandeira americana. Qual é a cor do Capitão América? Eu não preciso nem falar. América, Capitão América. Os Estados Unidos novamente querendo ser a nação que domina o planeta Terra. Todos esses super-heróis é uma alusão aos deuses da Grécia, aos deuses antigos. A história se repete, mas vale lembrar que super-homens não existem. A história do super-homem, que ele veio do planeta Krypton, veio para a Terra, o pai dele, a mãe dele, enviaram ele para cá. Essa história nada mais é do que uma cópia de Jesus Cristo. É uma cópia de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio de um outro planeta, como o super-homem. Jesus Cristo é o Deus Jeová que veio do céu para a terra em forma humana. Por isso Jesus Cristo perguntava várias vezes, o que dizem os homens que eu sou? O que os homens andam dizendo que eu sou? Tem até uma certa feita, onde os discípulos estão num barco e começa ali uma tempestade naquele mar. Os discípulos com medo de morrerem afogados, com medo do barco virar, e Jesus Cristo estava ali, dormindo ali com eles. Todo mundo apavorado e a única pessoa que estava em paz era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, quando despertam ele do sono, ele acorda, repreende os ventos, repreende o mar, dizendo para o vento, aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia vai dizer que logo tudo se fez bonança. Tudo ficou calmo. Então, os discípulos falaram entre si, que homem é este
que até ao mar ele manda, e ele manda nos ventos, e eles o obedecem. Então, o verdadeiro Deus vivo estava na terra junto com os discípulos. Jesus é o verdadeiro Deus vivo. Não é um Deus grego que tinha poder sobre o mar. Não é um Deus grego que tinha poder de mandar raios para a terra. Não é um Deus grego que tinha poder sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre as chuvas. Não, não, nada disso. Jesus não é Deus grego. Jesus é o Deus Jeová, o Deus eterno, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses a respeito de Jesus Cristo como Criador, como eterno Criador. Vamos dar uma olhada lá em Colossenses. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos dar uma olhada. Vamos conferir o que o apóstolo Paulo falou, porque tudo que eu estou te falando aqui, eu tenho que te mostrar a Bíblia. Porque você no YouTube, depois você vai pegar o link e você vai dizer, ó, esse pregador é um falso profeta. Esse aí está mentindo, esse aí não está apresentando textos bíblicos. Eu estou te apresentando textos bíblicos, por isso que eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia na sua casa. Você tem que abrir a sua Bíblia na sua casa. Aí sim, aí nós vamos estudar a palavra. Você lê de um lado, eu leio do outro, e aí o que eu falar você confirma. Se está na Bíblia ou se não está. Eu poderia te apresentar aqui diversos livros feitos por homens. Poderia te apresentar aqui poemas. Os poemas de Homero, Ilíada, Odisseia. Eu poderia aqui falar a respeito da mitologia grega, entrar só na mitologia grega. Eu não posso pregar o Evangelho de Cristo a você partindo mais para o lado da mitologia grega. Porque nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, na Bíblia agora, a gente acabou de ler, eu te mostrei que Paulo chegou em Atenas e Paulo foi pregar o Deus desconhecido, que era um Deus desconhecido até para ele. Ele não sabia que Jesus Cristo era Deus. Por isso ele matava os cristãos. Se ele soubesse que Jesus Cristo era Deus, o Deus que veio do céu à terra se fez carne, Paulo jamais mataria os cristãos. Saulo de Tarso, melhor dizendo. Na condição de Saulo de Tarso, fariseu, ele jamais mataria os cristãos, porque ele já entenderia que Jesus Cristo é Deus. Mas precisou ele se converter. Quando ele pergunta, Senhor, quem tu és? Que mesmo cego ele olha para cima porque ele escutou a voz. Jesus Cristo fala, eu sou Jesus. O Senhor que fala com Paulo é Jesus. Então não tem dois senhores. A Bíblia é clara. Há um só Senhor, há um só Deus e há um só batismo. E a salvação vem por meio de um só. A gente já leu em Isaías que o Salvador é Jeová. Ele mesmo é Jesus Cristo. Não tem dois salvadores. Não tem dois reis que comandam o céu. Jamais. Não existe isso. Se te ensinaram de outra forma, te enganaram. Mas as Escrituras estão aqui para você conhecer a verdade. Basta você acompanhar. Colossenses, capítulo 1, diz o seguinte. Vamos ler o versículo. Vamos ver o versículo 13 em diante, que diz o seguinte. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aqui está falando de Jesus Cristo. Sangue na cruz foi o de Jesus Cristo para nos salvar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. O qual, olha o que o apóstolo Paulo fala de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui entra mais um ponto em que as testemunhas de Jeová querem pegar a palavra primogênito para dizer que Jesus Cristo foi criado. Mas é primogênito da criação, ou seja, ele é o primeiro ser, a primeira criatura, vamos dizer assim. Ele é a primeira criatura, sendo ele Deus. Sendo ele Deus, Deus é um ser.
Deus não é criatura no sentido de ter princípio. Para Deus ter princípio, então ele não é Deus. Se Deus tem princípio em algum ponto da eternidade, então Deus não é Deus. Porque o verdadeiro Deus é eterno. O verdadeiro Deus, a palavra grega, aionion, é a palavra que quer dizer eterna ou eterno. Theos aionion, no grego, significa Deus eterno. Deus que não tem princípio e que não tem final, não tem fim. Este é Deus. Um Deus que é criado, como as testemunhas de Jeová querem dizer que Jesus é criado, isso é balela, isso é heresia. Deus criado não existe. Os deuses que são criados no imaginário das pessoas. E a partir do imaginário, elas vão fazer estátuas. Mas aquele Deus não é criado. Apenas a mente humana quer fazer para si uma estátua. É diferente. Jesus não é Deus criado. Jesus é o Deus Jeová, o Criador. O primogênito aqui, quando Paulo fala de outro tipo de primogênito. A palavra grega, proktistis e prototokos, quer dizer primogênito. Essas duas palavras querem dizer primogênito. Mas um primogênito tem diferença do outro quando é usado o termo grego. O prototokos, Paulo emprega a palavra prototokos, dizendo que Cristo